Irmãos, Tiago, capítulo de número 4. Abra a palavra de Deus lá. Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. O Tiago que escreve essa epístola é irmão de Jesus Cristo. Tiago, ele também é o primeiro pastor da igreja de Jerusalém, bispo de Jerusalém. Ele dirigiu o concílio de Jerusalém, um homem muito importante na história da igreja, um dos pilares da igreja, juntamente com Pedro e João. Então, Tiago, ele é um homem de grande importância, um homem de muita oração. A história diz que, a tradição diz que Tiago, ele era um homem de tanta oração que os seus joelhos, eles se tornaram calejados, como os joelhos de um camelo. Então, nós temos aqui a epístola de um grande pastor, e há uma preocupação dele com a vida do seu rebanho. Então, nós vamos partilhar nessa noite dessa passagem de Tiago, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 10. Nós vamos falar nessa noite sobre o mundanismo na igreja e como vencê-lo, porque esta passagem ela vai tratar sobre isso, o mundanismo na igreja e como vencê-lo. E quando nós falamos sobre mundanismo, nós não estamos falando sobre mundo como criação, é importante que os irmãos entendam isso, é importante que isso fique bem claro. Não estamos falando do mundo enquanto criação, mas estamos falando do mundo enquanto sistema de valores. Há um sistema de valores que a Bíblia chama de mundano. E esse sistema de valores está em oposição ao sistema de valores do reino de Deus. Então vamos ver aí, queridos, Tiago capítulo 4, versículos 1 a 10. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos, meus irmãos, orar mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti. Estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Cremos que a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Cremos que o que temos aqui diante de nós é a Tua santa palavra. Então nós rogamos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai bendito, se não for pelo Teu Espírito, ninguém se voltará para Ti. Se não for pelo agir do Espírito Santo, ninguém será convencido da verdade. Por isso nós rogamos a Ti, ó Santo Espírito de Deus, que nos visite nessa noite, que fale aos nossos corações, que nos converta para Deus, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que os Teus anjos estejam aqui. E repreendemos toda a ação do inimigo contrária à Tua palavra. Que o inimigo seja envergonhado e que o Senhor seja exaltado. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, então, como tema dessa noite, nós vamos falar sobre o mundanismo na igreja e como vencê-lo. Em nossos dias, nós temos falado, temos visto, temos ouvido muito sobre o mundanismo adentrando a igreja e tomando conta da vida de muitos crentes. E são muitos pecados que nós vemos dentro da igreja, pecados impactantes. Vemos que os nossos jovens não têm se guardado para casamento. Vemos também divórcios sem motivos, fofocas, invejas, calotes, bebedices. São pecados que nós vemos constantemente adentrando a igreja, dominando o povo e sendo vistos como pecados comuns. E às vezes chega a parecer que não há diferença entre crentes e incrédulos. E em muitos casos, meus queridos irmãos, infelizmente, parece não haver. Porque o joio e o trigo estão na igreja. O joio e o trigo foram semeados no campo do Senhor. E nós sabemos que a separação completa só haverá no dia em que Jesus Cristo voltar. E é interessante porque o joio, ele sabe como fugir da disciplina da igreja. Ele sabe como se esconder. E só o Senhor para trazer a sua vara sobre essas pessoas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o mundanismo adentrando a igreja não é algo dos nossos dias, nem é algo do nosso tempo, mas o mundanismo adentrando a igreja é algo que sempre houve. É algo que sempre houve. E aqui na sua epístola, Tiago está lutando contra isso. Tiago está lutando contra o mundanismo que estava adentrando a igreja nos seus dias. Ele está falando aqui como um pastor, orientando a igreja a respeito do mundanismo. E a epístola de Tiago era considerada também um sermão para ser lido em várias igrejas. Então, a epístola de Tiago estava sendo usada naqueles dias para ser lida e para alertar a igreja a respeito do mundanismo que estava adentrando dentro da igreja e dominando a vida de muitos crentes. Tiago fala que no seu tempo haviam muitos problemas de relacionamentos, problemas que eram fruto de carnalidade. E Tiago vai dizer que, em geral, os nossos problemas, as nossas dificuldades, é por causa do amor ao mundo que ainda está presente em muitos cristãos. E aqueles cristãos que amam o mundo, é porque eles ainda não aprenderam a amar ao Senhor. Então, Tiago vai nos alertar a respeito disso. Agora, meus queridos irmãos, o mundanismo dentro da igreja. E como vencê-lo? Então, em primeiro lugar, vemos que o mundanismo tem como fonte e raiz a natureza pecaminosa. O mundanismo tem como fonte e raiz a natureza pecaminosa. Isso significa que a luta contra o mundanismo não é de uma pessoa apenas, ou de duas, ou de um grupo. Mas a luta contra o mundanismo é uma luta de todos nós. Meus irmãos, cada um de nós tem que lutar todo dia contra o mundanismo, porque o mundanismo tem sua raiz na natureza pecaminosa. E enquanto Jesus não voltar e retirar de nós totalmente essa natureza pecaminosa, nós vamos ver espinhos do mundanismo em nós. Então veja o que Tiago diz aí nos primeiros versículos. Veja o que ele diz nos primeiros versículos. Versículo 1, ele diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. O que Tiago está dizendo aqui nesses primeiros versículos é que a busca pela satisfação pessoal, a busca pela satisfação do eu,
a busca pela satisfação dos nossos desejos carnais. Os seres humanos, eles buscam isso, buscam satisfazer as suas vontades, os seus desejos. E, meus irmãos, a Bíblia mostra que a nossa carne tem fortes e violentos desejos pecaminosos. E esses desejos, eles fazem guerra dentro de nós. Ou seja, o cristão sempre estará lutando contra os desejos da sua carne. Veja aí mais uma vez o que ele diz. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, ou seja, a palavra militar aí é guerrear. De onde, senão dos prazeres que guerreiam na vossa carne? Ou seja, há uma guerra em nossa carne, mesmo tendo nós já convertido, mesmo tendo sido já transformados pelo Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo habitando em nós, há uma guerra do cristão contra a sua carne, contra a sua vontade, contra o seu eu. São tentações, Tiago diz no capítulo 1, são tentações que estão dentro de nós. E como eu disse, isso não acontece com uma pessoa ou com duas. É uma luta de todos, a luta contra a carne. E quando nós olhamos para outros textos bíblicos, os apóstolos confirmam isso. Porque Pedro nos diz, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 11, que as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: a carne está em guerra contra o espírito, e o espírito em guerra contra a carne, porque são opostos entre si. Então, meus irmãos, há dentro de nós uma guerra. Há dentro de nós uma guerra contra a nossa carne, contra os apetites da nossa carne. E Tiago vai dizer que a razão de toda inimizade, a razão de brigas, invejas e de outras coisas, a razão de tudo isso é porque nós queremos satisfazer os nossos desejos carnais e não glorificar a Deus. Veja, meus irmãos, a cada manhã, nós vamos ser confrontados entre satisfazer a nossa carne ou glorificarmos a Deus. E nós temos então que matar a nossa carne todas as manhãs, nessa batalha espiritual contra a carne. Agora, no mundo em geral, as pessoas, elas não lutam contra os seus apetites carnais. No mundo em geral, as pessoas procuram satisfazer os seus apetites carnais. E o homem mundano, o homem que vive no sistema de valores deste mundo, ele é capaz de cobiçar, matar, invejar e de fazer guerras para que a sua vontade seja feita. Veja o que Tiago diz aí, no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Então, aquela pessoa que ainda ama o mundo, que ainda vive no sistema mundano, ela vive dessa maneira, em cobiças, com desejos de ódio em seu coração, com inveja da prosperidade alheia. No mundo é assim, mas na igreja não pode ser assim. Na igreja não deve ser assim. No mundo as pessoas são capazes de atrocidades para satisfazer os desejos da sua carne. Na igreja não. O cristão, pela ação do Espírito Santo nele, ele luta contra a sua carne. Então, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, a pergunta que nós temos que fazer é: que sentimentos o nosso coração tem abrigado? Que sentimentos o nosso coração tem abrigado? Nós temos abrigado em nossos corações brigas, disputas, cobiças
invejas, ódio. Nós temos abrigado esses sentimentos em nossos corações, nós temos vivido conforme o sistema deste mundo. Porque esses sentimentos e ações são do mundanismo que governa o coração de muitos homens. Mas na igreja, meus queridos irmãos, na igreja não deve ser assim. Nós devemos ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e não pelos nossos apetites carnais. Mas veja, em segundo lugar, que o mundanismo, ele afeta a nossa vida de oração. Ele afeta a nossa espiritualidade. Veja ali o capítulo 4, versículo 2. No final do versículo 2, Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, a pessoa que está no sistema deste mundo, ela não ora. Ela não ora. Ele diz, Tiago diz, nada tendes porque não pedis. O mundanismo, então, ele afeta a nossa espiritualidade. E quando esse cristão mundano, que não ora, quando ele resolve orar, ele não é atendido. Porque ele não pede segundo a vontade de Deus, mas ele pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Veja o versículo 3 mais uma vez. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que Tiago está querendo dizer aqui é que as nossas orações, elas revelam se há em nós um espírito mundano ou se há em nós um espírito cristão. Porque se nós somos cristãos, de fato, nós estamos sendo direcionados não pelo sistema do mundo, mas se estamos sendo direcionados pelo sistema do reino de Deus, nós vamos orar e vamos ser atendidos, porque nós vamos orar segundo a vontade de Deus, e não vamos orar apenas para que as nossas vontades sejam atendidas. Pelo contrário, nós vamos orar para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Então, meus irmãos, o mundanismo, ele afeta a nossa vida de oração. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: por que oramos o que oramos? Por que pedimos o que pedimos em nossas orações? Por que queremos o que queremos? Qual a nossa motivação? Porque não há problema nenhum em pedir, mas quando as nossas motivações estão erradas, naquilo que pedimos, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos. Nós pedimos e não recebemos. Infelizmente, meus queridos irmãos, nós vemos que muitas pessoas, apesar de serem cristãs e estarem na igreja, elas não oram, e quando oram, não oram conforme as Escrituras. Isso é muito triste, porque uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, deveria ser natural para nós orarmos, porque a oração para nós é um meio de termos comunhão com Deus. E quando nós buscamos, por meio da oração, termos comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus nos dirige em oração, e quando nos levantamos da oração, Ele dirige os nossos passos, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. Então, meus queridos, em primeiro lugar, nós vimos aqui que o mundanismo ele tem como fonte e raiz a natureza pecaminosa. Em segundo lugar, nós vemos aqui que o mundanismo ele afeta a nossa vida de oração, ele afeta a nossa espiritualidade. Em terceiro lugar, Tiago nos mostra que o mundanismo é prostituição espiritual. Sei que isso é uma palavra forte, ou uma expressão forte, mas é assim que a Bíblia coloca. O mundanismo, ele é prostituição espiritual.
Porque, meus queridos, nós estamos diante da mesa do Senhor esta noite. Estamos diante da Santa Ceia. E a Santa Ceia, ela aponta para a nossa aliança com Deus. Vamos participar do pão e vamos participar do cálice. E no cálice, no momento da participação do cálice, Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então nós temos uma aliança, nós fazemos parte da nova aliança. E uma vez que nós entramos em aliança com Deus, por meio do batismo, pela participação da Santa Ceia, uma vez que nós entramos em aliança com Deus, nós devemos viver de acordo com esta aliança. Não é uma brincadeira, é uma aliança. E a aliança é pacto. A aliança é algo sério. E a nossa aliança com Deus não é apenas por um tempo. A nossa aliança com Deus é por toda eternidade. É por toda a eternidade. Então, quando o cristão, ele deixa de viver no sistema de valores do reino de Deus, no qual ele entrou em aliança, e passa a viver no sistema de valores mundano, ele quebra a sua aliança com Deus. E isso é infidelidade, isso é prostituição espiritual. Veja o versículo de número 4. Tiago diz: infiéis. Versículo de número 4, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vê que ele começa o versículo 4 com a palavra infiéis. E essa palavra infiéis, no original, é adúltero. Algumas Bíblias, no rodapé, trazem a tradução mais direta do original. Por que adúlteros? Por que infiéis? Porque estão abandonando a sua aliança com Deus para buscarem uma outra aliança, uma aliança com o mundo. E Deus diz: não é possível ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E o mundo, mais uma vez eu friso aqui, não é o mundo criação, não é o mundo rios, montanhas, parques, não é isso. Mas o mundo aqui é o sistema de valores deste mundo. Meus irmãos, não tem como viver um pé no mundo, um pé no reino. Não tem como agradarmos ao mundo e agradarmos a Deus. Não tem como. Algumas pessoas até tentam, alguns cristãos até tentam fazer algumas coisas para que o mundo se agrade da igreja. Meus queridos irmãos, essa não é a nossa missão. Essa não é a nossa missão. A nossa missão é pregar o Evangelho e alcançar aqueles que precisam ser alcançados. E eles não serão alcançados através de agrados nossos, mas eles serão alcançados através da verdadeira pregação do Evangelho. Agora, queridos, nós precisamos compreender isso. Veja o que Tiago diz. Ele diz: não compreendeis. Vocês não compreendem? É triste quando algumas pessoas passam anos na igreja, mas não compreendem isso. Queridos irmãos, isso precisa entrar na nossa mente. Nós precisamos compreender isso. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos cristãos não têm experimentado essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ainda tentam viver numa certa amizade com o mundo. Mas veja o que Tiago diz no final do versículo 4, ele diz: aquele que quiser, aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ganhar um inimigo grande? Torne-se amigo do mundo. João vai dizer na sua epístola: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo.
Queridos irmãos, aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso amor? Porque Deus não aceita dividirmos o amor com Ele e o amor com o mundo. A Bíblia diz: ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a força do teu coração, da tua alma e do teu entendimento. Por isso, irmãos, precisamos compreender isso. Precisamos compreender isso. Agora veja, mais um ponto. Tiago diz que nós não podemos perder de vista a batalha da nossa carne contra os pecados. Que a batalha da nossa carne contra o Espírito, né, contra a santificação. Veja o versículo de número 5. Ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Esse versículo é um versículo de difícil tradução. Se nós aceitarmos a tradução como está aqui, a resposta à questão será não. Porque veja aí, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? E a resposta será não, porque o Espírito Santo, Ele não tem ciúmes. A palavra ciúmes, por todo o Novo Testamento, ela sempre é usada de maneira negativa, sempre é usada de maneira pejorativa. Nós não podemos imaginar um Deus ciumento. Então, Deus, ele tem ciúmes da nossa relação com o mundo. Não é isso que o texto está falando, porque se for isso, não há conexão com o próximo versículo que diz: antes, ao contrário disso, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E como eu disse, um versículo de difícil tradução, porque alguns entendem que Espírito aqui não é letra maiúscula, mas é letra minúscula. E aí a tradução da linguagem de hoje, quem tem a Bíblia na linguagem de hoje, a linguagem de hoje diz: o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Veja como a tradução ela é completamente diferente na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, eu vou repetir, diz: o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Se nós aceitarmos a tradução da linguagem de hoje, nós vamos entender que há uma batalha ferrenha da nossa carne contra os pecados. Há uma batalha ferrenha da nossa carne contra o mundanismo. E agora, meus irmãos, entra a questão: como venceremos o mundanismo? Porque Tiago aqui, ele não mostra apenas o problema, mas ele mostra o problema e ele mostra o caminho. Ele mostra o problema e ele mostra a solução. Ele mostra a doença e ele dá o remédio. Ele nos mostra aqui como podemos vencer o mundanismo. Como podemos vencer o mundanismo? E a resposta para como podemos vencer o mundanismo está nos versículos seguintes, do versículo 6 até o versículo de número 10. Então, como podemos vencer o mundanismo? Como podemos vencer esse espírito que procura nos arrastar ao pecado e contra a vontade de Deus? A resposta está no versículo 6, veja, onde ele diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Meus irmãos, a única maneira de vencermos o mundanismo é pela graça e pela humildade. É pela graça e pela humildade. Ele diz que Deus, ele concede a sua graça. Antes ele dá maior graça, ele concede
a graça. E Ele concede a graça a quem? Aos humildes. Isso significa que nós precisamos entender que nós, por nós mesmos, não conseguiremos jamais vencer o mundanismo. Nós precisamos da graça de Deus. E quando nós nos submetemos à graça de Deus, Ele nos dá força no Espírito para vencermos o mundanismo. Meus irmãos, se queremos vencer o mundanismo, se não queremos que o mundanismo encontre raízes em nossa igreja, em nossas casas, em nossos corações, nós precisamos buscar a graça de Deus e dizermos ao Senhor: Senhor, há uma natureza pecaminosa em mim ainda, e é uma guerra da minha alma contra o pecado, e eu por mim mesmo não posso vencer o pecado, então eu rogo ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, que habita em mim, me ajude a vencer o pecado. E é só pela força de Deus, meus queridos irmãos, que nós podemos vencer o mundanismo. Aqueles cristãos que por si mesmos tentam, não conseguem, eles caem. Mas aqueles que se entregam à graça de Deus, encontram do Senhor favor para vencer a natureza pecaminosa. Então, Tiago nos dá aqui sete direções, 7 imperativos, 7 passos para que possamos vencer o mundanismo. Em primeiro lugar, veja ali o versículo 7, onde ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, se queremos vencer o mundanismo, precisamos nos sujeitar a Deus. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não se sujeitam a essa palavra, jamais vencerão o mundanismo. Então, sujeitai-vos a Deus. O segundo passo é resistir ao diabo, porque as tentações, elas vêm todos os dias, mas nós precisamos resistir ao diabo. Terceira coisa que Tiago diz aí é: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Aproxime-se de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele não vai nos empurrar se procurarmos nos aproximarmos dEle. Se buscarmos a Deus, se nos achegarmos a Ele, Ele vai nos atender. E nós nos achegamos a Deus pela palavra, nos achegamos a Deus pela oração, nos achegamos a Deus pelo jejum, nos achegamos a Deus através dos cultos. É preciso buscarmos esse caminho que nos leva até a presença de Deus. E nós sabemos que por causa de Jesus é possível, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Chegai-vos a Deus. Mas Tiago também diz: purificai as mãos. Veja o versículo 8. Purificai as mãos. Isso significa que se temos feito coisas erradas, temos que deixar de fazer essas coisas. Porque é com as mãos e com a consciência que nós pecamos. Então Tiago está dizendo: purifique as mãos, deixe o pecado. Ele também diz ali no versículo de número 8, limpai o coração. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que é que tem estado em nossos corações? Seja lá o que for, irmão, se não agrada a Deus, nós precisamos procurar limpar os nossos corações. Mas ele também diz, veja o versículo 9, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Porque, queridos irmãos, se o mundanismo tem tomado conta da igreja, se o mundanismo tem entrado em nossas casas, em nossos corações, então por que o motivo da alegria? Não deve haver alegria, pelo contrário, nós devemos nos afligir, lamentar e chorar, buscando diante do Senhor uma conversão. E uma conversão com lágrimas. Uma conversão com lágrimas.
Por isso ele diz, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Porque, meus queridos, se Jesus voltar hoje, como nós cantamos aqui, Jesus virá. Se Jesus voltar hoje, ele encontrar a igreja vivendo em comunhão com o mundo, queridos irmãos, não haverá salvação, haverá julgamento. Mas para que o dia de Jesus seja um dia lindo, como foi dito pelo nosso irmão Auro, nós precisamos estar vivendo em comunhão com Deus. E Tiago também diz, humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos. Então são 7 ordens para vencer o mundanismo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor. Esse é o caminho para vencer o mundanismo. Mas para concluir, meus irmãos, há 3 promessas que nós encontramos aqui nesse texto. Todos aqueles que decidirem lutar contra o mundanismo, eles vão vencer. Sabe por quê, queridos? Porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus, por Ele, por meio dEle, nós somos mais do que vencedores. E há 3 promessas aqui. A primeira promessa é que o diabo fugirá. Ele diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, pastor, mas eu não aguento as tentações. O diabo vem, ele sempre me vence. Porque você não luta, porque você não resiste. Resisti ao diabo e a promessa é, ele fugirá de vós. Segunda promessa, Deus vai se achegar. Deus vai ser próximo de nós. Porque ele diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Veja que coisa maravilhosa. A comunhão com Deus, a intimidade com Deus não é para uns, é para todos. E por fim, meus queridos irmãos, a exaltação, porque Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. O que é ser exaltado por Deus? Ser exaltado por Deus é ser vitorioso sobre o pecado, sobre a tentação e sobre os inimigos espirituais. Ser exaltado por Deus é ser vitorioso sobre a carne. A exaltação aqui é isso. E também sermos usados por Deus como servos fiéis para levarmos o seu evangelho por este mundo. Então, queridos, nesse texto, onde Tiago ele nos alerta sobre o perigo de sermos amigos do mundo, nós possamos ouvir com atenção e, se temos sido amigos do mundo, que reflitamos acerca da nossa vida e busquemos diante de Deus um bom testemunho. Curvemos nossas cabeças em oração. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus, uma palavra dura, uma palavra difícil de ser ouvida, mas, Senhor, é a Tua palavra. E sabemos que a Tua palavra é sempre palavra de amor, é porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor nos ama, então por isso o Senhor nos exorta, nos corrige e nos repreende. E nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nos dê da Tua graça. Rogamos ao Senhor que nos dê humildade para nos sujeitarmos a Ti. Rogamos ao Senhor que nos conduza pelo caminho que leva à Tua presença. Ó Deus amado, santifica o Teu povo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.